Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Que bom recebê-lo, que bom recebê-la. Nós somos o CNLB do Leste 1, Rio de Janeiro. É com alegria que iniciamos esse encontro, animado pela Comissão de Fé e Política do nosso regional. Hoje teremos a alegria de receber a Sônia Oliveira, que é presidente nacional do CNLB, da Comissão Nacional do Laicato do Brasil. Ela vai nos apresentar, em linhas gerais, o que é o projeto Encantar a Política. Se você está aqui, você deve ter recebido um card em que aparecia o nome Projeto Reencantar. Na verdade, no meio do caminho, trocou-se o nome de Reencantar para Encantar. E a Sônia vai nos explicar por quê. A Sônia vai apresentar num PowerPoint, que depois será disponibilizado para todos nós. E, na verdade, esse projeto será lançado nacionalmente mais à frente. Ela também vai nos explicar sobre isso. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado a cada um e cada uma. Para iniciarmos bem esse nosso encontro, nessa ainda vivendo os momentos pascais, eu queria convidar a Fernanda, também integrante da Comissão de Fé e Política, para fazer a mística de abertura. Fernanda, bem-vinda. Boa noite, querida. Bem-vinda, boa noite a todos. No nosso momento de oração, vivendo ainda essa maravilha da Páscoa, que nos conduz, na evangelização, também no encantamento da nossa fé, no encantamento, da nossa religião, que atua nos ambientes, que atua no mundo. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhas medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Que a palavra de Deus... Glória a Deus, Senhor. Que a palavra de Deus, nesse nosso momento pascal, nesse nosso momento da oitava de Páscoa, seja a nossa luz, seja a nossa força, para nos encantar, e não ter medo de anunciar o Evangelho, de anunciar a sua justiça, para vencer os boatos que perduram até hoje. A Páscoa nos conduz hoje, nesse novo projeto, a olhar a política como um bem comum a todo, como um caminho que sirva também para todos, que não seja privilégio de alguns. Então, que esse projeto, iluminado e apresentado pela nossa irmã Sônia, seja o início
de uma nova Páscoa para a gente, numa sociedade que precisa se encantar com a educação, precisa se encantar com a religião, precisa se encantar com a política. A Páscoa é um convite de nós nos encantarmos pelo irmão todos os dias. Amém. 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 Obrigado, Fernanda. Fernanda lembrou mais uma vez, a Sônia vai nos encantar com a fala dela. O projeto ele se inicia hoje no Rio de Janeiro. Após o lançamento nacional, nós faremos encontros mensais e vocês já estão convidados e convidadas, porque o projeto ele é dividido em partes, a Sônia vai nos apresentar, e a cada mês nós vamos fazer a reflexão em torno de um capítulo do projeto, de uma parte do projeto. Faremos encontro uma vez por mês, vocês serão informados. Antes da Sônia começar, ela terá 30, 40 minutos, eu pediria ao Antônio Félix, que é o nosso presidente, que é o presidente do CNLB Regional Leste 1, aqui no Rio de Janeiro, para dar as boas-vindas. Antônio Félix. Olá, boa noite a todos e todas. Essa é uma primeira de umas lives que estamos fazendo, como o Tobias falou, e a gente está até agradecido a participação de todos, que fugiu até a nossa expectativa. Tem gente do Brasil inteiro nesse nosso encontro. Eu acho que vai dar bons frutos, porque precisamos, essa árvore precisa dar bons frutos. O CNLB está enraizado, e como a gente está fazendo? Enraizando ele no Rio de Janeiro, e esse é o nosso propósito. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. E vamos para frente, que atrás tem muita gente. Saúde e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Vai você. Obrigado, daí, Tobias. Antônio. Para sempre seja louvado. Sônia, fique à vontade, você tem o comando aí, inclusive, do PowerPoint, né, que você vai apresentar. A Sônia vai se apresentar também, é possível que uma ou outra pessoa não a conheça ainda. E ela terá, como eu disse, de 30 a 40 minutos. Em seguida, a fala dela, como de hábito, abriremos para as colocações, para as perguntas, para os questionamentos, ok? A gente pediria, o Daniel acabou de colocar lá no chat, que durante a fala da Sônia, que a gente possa manter os nossos microfones desligados, ok? Tá bom? Sônia, nesse momento Obrigada. São 19h45, vamos até as 20h15, ok? O 20h15, 20h25, tá bom? Fica à vontade, minha irmã. Obrigada, Tobias. Obrigada, Antônio Félix. É com alegria muito grande que eu chego nesse regional de vocês, sempre alegres, sempre dispostos, vocês aí, mostrando esse dinamismo, né, do Leste 1. E eu queria, então, acolher também aos demais dos outros regionais que estão aqui presentes, das outras organizações, entidades que estão aqui, e dizer que é uma alegria muito grande poder ter vocês aqui nesta noite, principalmente engrossando essa fileira que nós estamos iniciando, que é o encantar a política, né? E é com essa perspectiva que nós queremos, desarmados, sem ódio, mas com o coração aberto e com um projeto de vida, de justiça e de solidariedade. Para quem não me conhece, eu sou Sônia, o Tobias já disse, eu estou no serviço hoje como presidente do Conselho Nacional do Laicato no Brasil. É uma missão bonita, mas ao mesmo tempo é uma missão árdua, e a gente tem tentado fazer isto, né, a partir dos nossos companheiros dos regionais, que têm fortalecido muito a nossa luta, o nosso conselho. E eu estou falando aqui de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e sou formada sou assistente social de profissão e ação, e acredito muito na dimensão da assistência social num projeto, né? E é por isso que eu assumo categoricamente que eu sou uma assistente social. Então, é isso. E eu quero apresentar aqui, então, para vocês, nesta noite, o projeto, então, Encantar a Política, né? É um projeto que a gente, nós estamos tentando, não é de agora, não é um projeto novo, é um projeto que já vem sendo construído a várias mãos, né?
E aí a gente tem tentado, deixa eu só tentar localizá-lo aqui. Nós temos construído ele desde a eleição passada, a eleição das eleições para prefeito, né? E dali, então, surge essa necessidade de começar pensando uma proposta que não é só para período eleitoral, é uma proposta que ela vem da eleição passada, ela pauta agora para a eleição desse ano, mas ela quer dar sequência para o futuro. Então, não é um projeto que está começando agora, entendeu? Então, por isso que nós estamos trazendo muito isso. Tá mostrando aí, Tobias? Está dando para vocês enxergarem? Perfeitamente, Sônia, perfeitamente. Então, por isso que nós queremos dizer, e Tobias começou muito bem trazendo esse elemento, nós queríamos trazer essa palavra, reencantar, como se a política tivesse perdido o encantamento. Mas o que nós fomos discutindo no longo dessa trajetória nossa? E ela ainda não é uma coisa que encanta todo mundo, né? Principalmente no interno da nossa igreja. A política ela precisa ser encantada primeiro e as pessoas precisam conhecer verdadeiramente o que é a política, né? Então, por isso que nós tiramos do reencantar para o encantar. E o encantamento, ela vem muito... E nós estamos trabalhando muito a partir do documento da Fratelli Tutti, que o Papa vem chamando para a gente, a boa política, a política do bem comum, a política da poesia, a política da arte. Então, ela precisa ser entendida a partir daí. Então, são os caminhos que nós estamos pensando para o fortalecimento dessa democracia e trazendo isso com protagonismo de vários setores populares e excluídos da sociedade. Por isso que o Conselho de Leigos, mais na frente eu vou trazer quais são os outros grupos que estão. Então, por que nós queremos trabalhar esse encantamento com a política? Passou o outro PowerPoint aí? Sim. Passou, Sônia. Tá tranquilo. Por que nós estamos trabalhando aí? Porque, na verdade, hoje a política, mais do que nunca, ela está sendo apresentada como ódio, intolerância, violência, liberação de armas, ataques à democracia, com queimadas, desemprego, aumento da pobreza, retirada de direitos, o aumento de mortes pela Covid, a violência no campo, o SUS sofrendo ataque, mineração desenfreada. Tudo isso é pautado a partir da política e ela tem sido trazida de uma forma muito ruim. Então, nós precisamos entender o que é a política e encantar-se a nós mesmos por esta política, né? Então, quando a gente traz todo esse contexto, todo esse projeto, toda essa proposta, é justamente porque, na verdade, nós ainda não conseguimos nos encantar com esse processo da política. E aí, na Fratelli Tutti, a gente vai perceber que, atualmente, foi colocado um descrédito maior ainda, e é crescente esse descrédito que foi colocado na sociedade sobre a política. Atualmente, e principalmente a partir da política partidária. O que nós estamos encontrando no cenário atual hoje do Brasil? E, consequentemente, a gente tem percebido que quando as pessoas começam a ter raiva de política partidária ou da política em si, a consequência da não política vem gerando esses modelos de governos que nós encontramos aí, de gestores que nós encontramos por aí, e a construção de anos e anos que tem sido feito na base política tem abrido caminho ou surgido caminhos para grupos que não querem fazer a política do bem conforme nos pede a Fratelli Tutti. Então, esse é um dos objetivos também que nos levou a pensar nessa proposta desse projeto de encantar a política. Então, não é só um evento para as eleições desse ano, é um projeto que é consequência de toda uma trajetória. E aí a gente vai pegando, e eu vou dizer para vocês que eu estou caminhando muito a partir da Fratelli Tutti. Então,
quando a gente traz esse crescente descrédito que foi colocado hoje na sociedade sobre a política, nós vamos lá na Fratelli Tutti e no número 188, que ele vai dizer assim: os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. O político é um fazedor, é um construtor com grandes objetivos, com uma visão ampla, realista e pragmática, inclusive para além do seu próprio país. O político é chamado a renúncias que tornem possível o encontro e a busca a convergências em alguns temas. Então, se nós olhamos, se isso está acontecendo, se isso está sendo vivenciado na política brasileira, então nós estamos vivendo a boa política. Se isso não está acontecendo, então nós não estamos vivendo a política. E é por isso que nós precisamos, então, encantar novamente ou nos encantar com a política. E aí a Fratelli Tutti continua. Isso é uma encíclica do Papa Francisco, que ele vai dizer: a paz, para uma boa política, é necessário caminhar a partir da paz, não a partir do ódio, não a partir de vingança, não a partir de armamento, mas a paz como uma flor frágil que tenta florescer no meio das pedras de violência. Por isso que nós precisamos encantar na política, porque no meio das pedras da violência, nós precisamos entender que a nossa política tem que ser uma política de paz. E aí o Papa continua, citando então um poeta, Charles Péguy, que vai dizer: se choca com os abusos e injustiças, a marginalização e a destruição que a política provoca, quando não é vivida como um serviço à comunidade. A boa política, por um outro lado, é um veículo fundamental para construir a cidadania e obras. E, se implementada no respeito fundamental à vida, à liberdade, à dignidade, pode se tornar uma forma eminente da caridade. Nós estamos falando, então, para um grupo de pessoas da Igreja Católica e vamos abrir para outros grupos também, mas nesse momento nós estamos dialogando entre nós, conselho de leigos, de diversos setores, né? Então, na política, há lugar também para a ternura. A política não é só a política do ódio. Há lugar também na política para o amor, que se torna o próximo e concreto. E tem que ser um movimento que brota do coração. Os homens e as mulheres mais valentes e fortes têm que aprender a percorrer esse caminho. Isso está na Fratelli Tutti 194. As perguntas que muitas vezes nós devemos fazer aos políticos, nessa fraternidade, nesse diálogo de amor, é o seguinte: quanto amor eu coloquei no meu trabalho enquanto político? Em que eu fiz progredir o povo? Que marcas eu deixei na vida da sociedade? Que laços reais eu construí? Que forças positivas eu desencadeei? Quanta paz social eu semeei? O que eu produzi no lugar que me foi confiado? São perguntas que nós devemos entender para nos encantar com a política. Se as pessoas que estão exercendo a política, e aí eu vou dizer política partidária, não estão pensando ou participando a partir disso aí, é preciso rever. E nós, enquanto cristãos, somos chamados a fazer também essa pergunta para nós. E aí, ao fazer essa pergunta, até para nos questionar assim, como que nós estamos vivenciando ou nos deixando levar para essa política? É do ódio? É da intolerância? Estamos entrando na mesma neura dessa polarização que está por aí? Por isso, então, eu queria trazer para vocês que para mim é um samba, mas é uma poesia maravilhosa, que é a utopia. A utopia é algo que tem que estar inerente entre nós. Conforme nós fazemos e celebramos essa Páscoa, e que bom que hoje nós estamos na segunda-feira, pós a Páscoa, porque essa utopia de Jesus Cristo tem que nos motivar. E aí a gente vai dizer assim: se o mundo ficar pesado, nós temos que pedir emprestado a palavra poesia. Se a palavra... E aí, se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. E se o mundo andar para trás, eu vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer, afinal, de entrar no nosso quintal a palavra tirania, pega o tambor, o ganzá. Vamos para a rua gritar a palavra utopia. Então, encantar a política tem que ser a partir da utopia, da poesia, da sabedoria, da rebeldia, da teimosia, tirando fora a tirania, mas levando sempre a utopia. Esse é o nosso projeto. E aí, então, eu queria trazer para vocês que a igreja não começa esse trabalho agora, né? Especificamente as cartilhas da igreja, ela toma corpo no momento em que a igreja, desde a Rerum Novarum, se a gente for pegar lá atrás, todo esse conceito da doutrina social da igreja, do ensino social da igreja, vem pautando todo esse processo na política. Mas eu vou trazer a partir de 1977 a 1981, a CNBB toma os novos posicionamentos. E aí ela começa trazendo documentos que são exigências cristãs de uma ordem política, ou de uma nova ordem política. Isso foi em 81, quando ela lança esse documento. Depois a CNBB, e aí quando eu falo CNBB, a CNBB que é a referência nossa enquanto igreja, são os bispos, nossos pastores, né? E aí nós começamos, então, a esse processo. A coleta de assinatura para emendas populares na Constituição Federal de 88, que teve uma incidência política na Assembleia Nacional Constituinte de 86 a 88, ela estava presente. A exigência ética da ordem democrática, que também é um outro documento que a CNBB solta em 89. Depois, o movimento pela ética na política foi também um movimento que a CNBB e a Igreja do Brasil apresenta quando, então, do impeachment de Collor. As iniciativas populares de combate à corrupção eleitoral, da 9840, dos comitês populares, a Igreja estava presente. As iniciativas populares para a lei da ficha limpa, da lei complementar de 2010, a Igreja estava presente. As iniciativas populares pela reforma democrática e eleições limpas de 2014, a igreja estava presente. E esse momento agora não dá também para que a igreja não fique presente. Não dá para a gente pensar nesse processo de uma igreja que não tenta buscar a formação e a consciência do eleitorado brasileiro, né? Então, a partir das eleições municipais, como nas eleições gerais, a CNBB sempre ofereceu subsídios para formação crítica sobre a importância do voto consciente, denunciando as práticas clientelistas e utilização da máquina administrativa. Se a gente for pegar todas as cartilhas da CNBB, elas vão apresentar isso. A CNBB apresentou cartilhas denunciando a compra de voto, corrupção eleitoral, apadrinhamento político, entre outras práticas que reforçavam as práticas políticas autoritárias e populistas. A igreja estava presente com essa formação. E apontava ainda a necessidade da cidadania ativa, realizando controle social, garantindo a participação social e políticas de políticas públicas. Então, a nossa igreja nunca se furtou de estar presente. O laicato, quando a gente fala igreja, não é só bispos e padres, não. O laicato presente também, porque a igreja apresenta, mas quem leva isso para a base, quem faz todo esse trabalho é o laicato no Brasil. Depois, e aí os outros parceiros também, né? E aí, então, a gente já entra um pouquinho aqui nesse processo do projeto Encantar a Política. Nas eleições municipais de 2020, o CNLB assumiu, então, a partir do que a gente vai dizer assim, um protagonismo naquele momento, em parceria com o Cefep, com a CBJP, com o NESP, que é a Comissão de Fé e Política da PUC Minas. Nós fizemos rapidamente o lançamento de um caderno com reflexões e vídeos, e criamos um hot site na página do CNLB. Isso foi muito rápido, em menos de 40 dias nós já estávamos com tudo isso pronto e foi feito um trabalho de base para o eleitorado. Só que foi uma coisa, como eu estou reforçando, foi muito rápido. Porém, com essa rapidez de 45 dias, o hot site do CNLB teve 600 mil acessos. Foi daí, então, que nós começamos a pensar.
Se o povo está com essa ânsia, essa busca de material, é necessário que a gente, então, continue pensando num processo de formação desse eleitorado, do laicato, dos diáconos, dos padres e tudo mais. Então, foi daí, então, que nós começamos a pensar, que é só uma imagem do que foi o hot site para as eleições. Ali nós tínhamos material, subsídios, vídeos que o Nesp produziu, nós tínhamos notícias de última hora que surgia, e aí nós fomos fazendo. Então, a partir daí, nós pensamos, então, que proposta nós podemos fazer, então, para as eleições 2022. Então, passadas as eleições 2020, nós conseguimos dialogar e fomos avaliando essa experiência anterior. Ampliamos o número de parceiros que propuseram. Então, com 3 inovações para as eleições 2022. O primeiro, então, desse projeto Encantar a Política foi pensar em ofertar materiais para a formação. A elaboração de um caderno de formação política para as eleições 2022. E esse caderno não seria só da CNBB, do CNLB, do Nesp, da PUC, mas ele teria também a parceria da CNBB. Será disponibilizado no hot site, com vídeo, podcasts, cards para as redes sociais, declaração das dioceses, com outros subsídios. Então, a gente está pensando numa coisa bem ampla desse projeto para as eleições agora 2022. O segundo passo é promover um curso sobre planejamento de campanha eleitoral em parceria com a escola Casa Comum, ligada ao Nesp da PUC Minas, para continuar na organização e na eficiência dos resultados eleitorais das candidaturas cristãs e populares realizadas de forma virtual. Por que nós pensamos nisto? Porque um grande problema que nós temos, principalmente com aqueles candidatos nossos, das bases, é que não conseguem concorrer nas eleições. Por quê? Porque não tem um grupo que faz uma campanha eleitoral, não sabem fazer um planejamento de campanha eleitoral, ou muitas vezes não dá para concorrer com quem tem muito de recurso financeiro. Tudo isso impede ao nosso povo da base de fazer esse processo de um planejamento de uma campanha eleitoral. Nós fomos tão felizes com esse curso, e desde já a gente já agradece a PUC Minas, porque nós já estamos na 3ª turma desse curso. A primeira turma começou com 100 pessoas, a segunda 110, a segunda com 90 pessoas, agora nós já estamos com 70 pessoas, né? Então, esse curso já está com a 3ª turma, e tem sido, não sei se daqui do grupo tem alguém que está participando, mas tem sido uma experiência muito bonita para nós, né? E o terceiro ponto e será de identificar candidaturas e mandatos populares ou mandatos coletivos para que nós possamos apoiar essas candidaturas. E aí, por que nós queremos fazer isso? Valorizando as eleições para as assembleias legislativas, as câmaras legislativas, a Câmara de Deputados, o Senado, com a assinatura de uma carta compromisso, feita com discernimento com as forças vivas. Porque a gente diz sempre assim, o CNLB fala que os cristãos leigos têm que assumir a política, mas quando chega na hora, o CNLB não apoia, as igrejas não apoiam, os movimentos não apoiam. Agora a gente quer fazer de forma diferenciada, com critérios, mas nós vamos apoiar essas candidaturas a partir desse encantar a política. Depois, o que nós queremos, então, trazer com esse caderno de formação para fazer a boa política? Ampliamos o nosso grupo. Antes era o CNLB, CBJP, CEFEP e NESP, né? Agora nós temos a rede das pastorais sociais da CNBB, o Movimento Nacional de Fé e Política, a 6ª Semana Social, a PJMP, os Padres pela Caminhada, Rede Brasileira de Justiça e Paz e outras organizações que agora entram fortalecendo esse nosso movimento Encantar a Política. Antes nós éramos um grupo menor, agora a gente está com um grupo maior. E a beleza de tudo isso é que foi aprovado no último
Conselho Permanente da CNBB, um caderno de formação para despertar o eleitorado para as eleições 2022. Então, não será somente um caderno feito pelo CNLB, mas vem com a aprovação dos bispos da Igreja no Brasil. E, além disso, nós temos também as cartilhas do Sul 2, que oferece essa cartilha também para as eleições. Então, nós teremos esta oportunidade de apresentar no dia 28, esse caderno para as eleições 2022, com o apoio da Igreja, de toda a Igreja no Brasil. A ideia desse caderno, então, é, a partir da Fratelli Tutti, valorizar a importância do voto, da democracia, e aí a gente vai entender que a nossa democracia está sendo enfraquecida ou tentando enfraquecer, fazer um enfrentamento explícito ao projeto de morte atual que está aí, abordar os fundamentalistas, instrumentalizar sobre como combater a corrupção eleitoral, orientar o voto para candidaturas a partir de critérios e apoios, denunciando parlamentares que votaram de forma contrária às recomendações da CNBB na reforma trabalhista, de tetos, na redução da maioridade penal, por exemplo. Esses são alguns exemplos que a gente dá aqui. Temos temas que demarcam o compromisso com a dignidade, com a vida. Então, nós temos um monte de candidato que fala, eu sou cristão, sou apoiado pela igreja, mas quando a CNBB apresenta alguma recomendação, esses candidatos votam contra a nossa igreja. Será que a gente pode dizer que são realmente candidatos ligados à igreja ou não? Né? Então, esse lançamento oficial será no dia 28 de abril, às 20 horas. E depois, no dia 13 a 15 de maio, nós teremos uma capacitação de multiplicadores para esse caderno e essas orientações que a gente está dando aqui. Na verdade, eu não vou apresentar hoje o caderno de forma assim, mas rapidamente eu vou trazer, então, o que esse nosso caderno vai poder trazer. Então, a proposta, então, é essa formação a partir do caderno, mas nós também teremos essa formação através do nosso hot site, né? Então, esse nosso hot site vai estar linkado na página do CNLB. Será um momento que nós queremos dizer assim, um momento crucial, né, reconhecendo esse momento que nós estamos vivendo da democracia, e nós precisamos assumir isso. Então, o nosso caderno terá perguntas para despertar as reflexões, o pensamento. Não é para doutrinar ninguém, nós não queremos doutrinar, mas ele irá permear o tripé, fé, política e defesa da vida. Haverá no caderno textos a partir da Fratelli Tutti, da Laudato Si, e que vai propondo compromissos daqueles candidatos, compromisso nosso de cristãos batizados, né? E aí serão utilizados, como eu já havia dito, a Fratelli Tutti, principalmente a encíclica na parte que fala dessa melhor política, trazendo as dificuldades que nós estamos vivendo no nosso tempo atual. O caderno irá também trazer a valorização e a metodologia do ver, julgar e agir. A gente está tentando recuperar isto, mas também com discernimento do agir, do rever, do celebrar, com propostas de textos bíblicos, referência do magistério social da igreja. Nós estamos incorporando nesse caderno a poesia, músicas populares e animação cultural para fazer uma discussão com inspiração, mesmo tocando os temas desafiadores. Porque não dá para falar do encantamento quando a gente vai com a dureza. Dureza nas palavras, dureza no coração. E os encontros serão, além de disponibilizado na página do hot site, teremos QR Codes, e ele também será transformado em pequenos vídeos, podcasts, artigos da internet, que de forma que vai poder ser direcionado para as câmeras dos nossos celulares, com recursos a serem acessados de forma bem tranquilas. Haverá uma estratégia de formação, aquilo que eu já dizia, para a utilização do caderno, né? E o conteúdo do caderno será todo ele transmitido em pequenos vídeos para as nossas redes sociais. A campanha, a capacitação de lideranças para a candidatura nas eleições 2022, assim como nós fizemos em 2020, nós queremos, então, um resultado melhor
para as eleições de 2022. Teremos, então, uma análise de que setores liberais e neoliberais que se organizam para formar e apoiar candidaturas, que defendam seus interesses em contradição com a ampliação das desigualdades, inclusive setores neopentecostal da Igreja Católica. Nós queremos discutir isso também, né? E a capacitação está acontecendo em dois módulos: a identidade popular e a coletiva de mandatos, ou o primeiro mandato, né? E isso que eu já dizia anteriormente, o curso de planejamento de campanha, que também já está acontecendo com a terceira turma nossa, que é esse curso aqui que a gente já está fazendo. E o interessante desse curso é que nós conseguimos bolsas, né? O valor é R$ 450, nós conseguimos bolsa. Então, quando eu falo que o projeto não é um projeto para agora, ou que começou lá atrás, ele tem necessidade de continuar nesse processo, né? E nós queremos, quanto mais pessoas nós pudermos capacitar, nós iremos capacitar. Só um pouco desse curso Planejamento de Campanha, e aquilo que eu já falava, no sentido de trazer, e o objetivo nosso é potencializar o alcance político de lideranças comprometidas com o humanismo, a promoção da vida, a fraternidade, a solidariedade universal, a justiça e a paz. Então, ele começou, se vocês quiserem conhecer mais sobre o curso, vocês podem entrar na página do NESP, né, que vocês vão encontrar muito desse curso, e várias depoimentos de pessoas que já estão fazendo o curso e estão dando seus depoimentos. O terceiro ponto é alguns critérios que nós vamos estar propondo para apoio a candidaturas, né? Aquilo que eu falava, não dá só para dizer que o cristão tem que apoiar, tem que entrar na política, se a gente também não dá esse apoio para essas pessoas. Então, nós queremos fazer um alinhamento das propostas das candidaturas a partir do magistério social da Igreja, principalmente utilizado pelo Papa Francisco, que estão presentes na Laudato Si e na Fratelli Tutti. Nós queremos fazer uma discussão sobre a coerência de posições públicas e votação, com coerências com os posicionamentos da Igreja no Brasil, na defesa dos direitos sociais, direitos humanos, ecológicos, econômicos e culturais. Nós estamos também dentro dos critérios, ter uma origem política, que a pessoa tem uma trajetória de compromisso com as lutas populares, com os setores excluídos e marginalizados. Não basta ser católico ou ser cristão, mas tem que ser um humanista, que defenda os direitos humanos, que defenda a mãe terra, que defenda a casa comum. E que essa pessoa tenha disposição ou experiência em realizar um mandato popular, participativo, num modelo de mandatos coletivos que emerjam de novas práticas de políticas partidárias. É uma discussão que tem sido feita e que a gente tem tentado também manter forte nesse projeto Encantar a Política. Depois, que nós possamos também valorizar as candidaturas que representam setores e entidades que estão subrepresentadas nos parlamentos estaduais, federal, como os indígenas, os afrodescendentes, negros e negras quilombolas, mulheres, minorias, a classe trabalhadora e tantos outros. E aí o cuidado sempre de observar a trajetória e o engajamento dessas lutas emancipatórias. Que essas candidaturas, que a gente tenha clareza de dizer assim, não basta só pertencer a uma identidade, é preciso defender um projeto de sociedade, de justiça, de paz, de integridade da criação. E aí nós temos que ter muito cuidado com a pluralidade de partidos que tenham candidatura com o perfil apresentado. Isso também a gente tem, e aí nós queremos fazer essa discussão nesse seminário do dia 13 a 15, que vai acontecer de maio em Brasília. E, por fim, também nós queremos trazer um outro olhar, que essa política do encantamento seja uma política inspirada a partir do espaço que nós estamos, a partir da inspiração da nossa igreja, a partir da inspiração do Magnífica, que também a Fratelli Tutti vai apresentar para nós, e que nos desafia com um compromisso diário e nos pede uma conversão
uma conversão de coração, de alma. Para aqueles que querem se comprometer na política da paz, o Papa Francisco sugere o espírito do Magnífica, que Maria canta em todo momento. Ela canta: em nome de todos os homens, a misericórdia do Todo-Poderoso estende-se de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. E aí nós temos que lembrar da sua misericórdia, como tinha prometido aos nossos pais, a Abraão, a sua descendência para sempre. Se nós conseguirmos fazer isso, que as pessoas entendam essa inspiração do Magnífica para o exercício de uma política, e aí vocês vão dizer para mim assim: Sônia, mas isso é uma pieguice. Não é. Nós precisamos fazer algo diferenciado. E o Papa, na Fratelli Tutti, tem nos chamado a isso. Não dá para combater o ódio com o ódio. Não dá para combater a intolerância com a intolerância, né? E por isso eu quero encerrar aqui dizendo assim, que a arte tem que permear todo esse processo, a música, a poesia, tem que permear toda essa nossa caminhada. E aí a gente pode lembrar aquela música que fala assim: o menino que brincava ontem me falou que hoje ele é semente da manhã. A política ela tem que pensar muito nessa semente do amanhã, para que nós, cristãos, não tenhamos medo que esse tempo vai passar. E por isso nós não podemos nos desesperar. Não pare de sonhar. Não se entregue. Nasça cada manhã novamente. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Tenha fé na vida, tenha fé no homem, tenha fé no que virá, porque nós podemos muito, nós podemos mais. E por isso nós vamos lá para ver o que será. E é por isso, então, que eu apresento para vocês Encantar a Política. Encantar a política é encantar para uma democracia, encantar para recuperar a Constituição, para recuperar a justiça social e recuperar aquilo de melhor que nós temos, a vida e a vida em abundância. É isso. Muito bem. Excelente, excelente. Obrigado, Sônia. Muitíssimo obrigado. Que bom pelos aplausos. Eu não consegui chegar no tempo, se era isso mesmo, mas... Você foi excelente. Você foi excelente, como de hábito, aliás. Não é? Além, deu conta de um conteúdo extenso no tempo previsto. Excelente, excelente. Que bom, as 50 e tantas pessoas que estão presentes aqui na sala, pelos comentários aqui no chat, certamente estão não só felizes de te ouvir, mas motivados e instigados a continuar entendendo isso daí. Já tem um monte de gente levantando a mão, querendo falar, querendo fazer pergunta. Antes de passar para as pessoas, eu quero saudar aqui carinhosamente e orgulhosamente entre nós, Padre Paulo Adolfo, secretário executivo do CEFEP, do Centro Nacional de Fé e Política, aqui entre nós. Que bom, obrigado pela presença, Padre Paulo. Estará conosco, inclusive, também segunda-feira que vem, na aula inaugural da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Stank, na Diocese de Campos. A Diocese de Campos lançou a sua escola de formação, a sua Escola de Fé e Cidadania ontem, no domingo de Páscoa, e segunda-feira que vem, Padre Paulo estará conosco fazendo a sua aula inaugural Fé e Política no Contexto Atual. Que bom, muito obrigado pela presença, Padre Paulo. Você vê que o Leste 1 está bem, hein? Estamos aqui cheios de figurões, que bom. Gente, eu não faço a menor ideia de qual foi a ordem que as pessoas foram levantando a mão, entendeu? Então, assim, eu não faço a menor ideia, porque, sobretudo que a gente está no computador aqui, não vê todo mundo que levantou a mão. Talvez fosse o caso de se inscrever no chat para a gente controlar melhor, tá bom? Eu vejo aqui na minha tela, eu vejo o Lelé Pimentel, o Sérgio e a Fernanda levantaram as mãos. Lembrando, Toninho agora, Toninho Calunga. Ok, não, tem muito mais. Tá bom, o Diácono Cauê também. Então eu vou tentar anotar aqui, olha, pela ordem, tá? O Leleco, o Sérgio... Bias, tem um recurso ali que se você abrir a fila, ele já fez a ordem que levantou a mão. Ainda bem que o Diácono Cauê me abriu a fila. Tá certo, tá aqui. Eu estou com aberta aqui, abri antes do chat. Tá bom, já tá aqui. Ok, então pela ordem foi o José Vicente, a Josefa, a Josué... Olha, tem gente pra caramba. Não tem...
Não, peraí, não abriu a fila, não. 5 mãos levantadas. Não, tá aqui, Da tá primeira certo, última. tá aqui, olha. Na ordem, é o Leleco, a Fernanda, o Sérgio, o Toninho e o Agostinho. Tá? Bateu. Tá bom? Então vamos lá. Leleco, nós não vamos controlar o tempo aqui, mas lembrando que nós só temos até as 9. Ok? Uma intervenção rápida, por favor. Ok? Fique à vontade, querido. Abrindo o seu som. Eu não sei se todos levantaram a mão, foi para bater palma para essa inspiração, para falar. Mas alternamos aqui entre as palmas e as palavras. Sou Leleco Pimentel também, da Arquidiocese Mariana. Leleco, só um instante. O Daniel, por gentileza, fecha o áudio de quem deixou aberto indevidamente. Por favor, Leleco. Tá bem. O projeto político que nós construímos na Arquidiocese de Mariana ultrapassa os 20 anos, ainda Dom Luciano nos ajudou a conceber. E tivemos essa coragem, né? Tanto o Padre João, atual deputado federal, quanto o César Medeiros, que foi também eleito por esse processo, e eu atualmente estou nesse mesmo contexto. Em 2020, Sônia, nós realizamos um encontro com os pré-candidatos a vereadores no território da Arquidiocese, e o tema foi reencantar a política, nossa missão. E foi um dos últimos encontros que o padre Nelito nos ajudou também, ali, mais de 70 pré-candidatos naquele período, e o que nós tínhamos ali como profecia é de que a gente um dia veria a CNBB tentar envolver pelo menos as dioceses, as arquidioceses, as dimensões sociotransformadoras, sociopolíticas, para que a gente pudesse ter um projeto que a gente não tivesse vergonha de falar das pessoas que dedicam sua vida em missão na luta pela política. Então, é muito animador ouvir de uma companheira. Eu acho que o projeto, além de feminino, ele também inspira os filhos que respeitam as mulheres na política, e acho que tem tudo a ver o encantar a política, e creio que esta é uma vocação coletiva, participativa, e deve ser um método. Eu acho que a defesa dos temas é fundamental, mas numa sociedade violenta como estamos, nós temos que nos preparar também para que a gente possa defender aqueles e aquelas que não vão fazer, com certeza, deste projeto uma propaganda política a efeito de quem chegou pelo ódio na presidência da República. Então, meus parabéns, e nós entendemos que a Escola de Fé e Política Dom Luciano, ela se serve e bebe nessa fonte, assim como muitas e muitas que estão aqui, inspirados e animados. Força de Deus, obrigado pelo convite, que belas palavras que nos animam. Obrigado, Leleco. Leleco citou o Padre Nelito. O Padre Nelito, de lembrança saudosa, foi o animador, o organizador da 5ª Semana Social Brasileira. Que saudades. Muito bom, muito bem lembrado. Que boa lembrança, Leleco. Ok, Fernanda. Primeiramente, parabenizar, né, a Sônia. Não sei se é o nosso momento, o meu momento de Páscoa, né? Eu acho que esse encontro de hoje ele veio cercado de uma série de simbolismo, né? A gente já começa com as mulheres que devem ir anunciar, né, onde a gente vai se encontrar, onde os discípulos vão se encontrar com Jesus, e assim, você já conseguiu, nesse pequeno tempo, encantar pelaquilo que você traz, a clareza como você trouxe, né, essas questões. Eu já fico aqui já com um gostinho de quero mais. A gente sabe que o compromisso é sério, o Leleco trouxe aí, né, alguns elementos que a gente não pode perder de vista. Estou nessa expectativa de como isso vai funcionar. Agora, a gente também, pensando, né, na questão do leste, como é grande, você citou muito nesse projeto essas parcerias que foram agregando e construindo, né, e na formação, que a gente sabe que é uma deficiência, desse apoio e também da formação junto daqueles que fazem essa missão na política. Você citou a PUC de Minas. E aí eu não sei se já tem, dentro desse diálogo que não começou hoje, e não acredito que ele termine, né, nesse ciclo, se existe uma visibilidade ou já um início de conversa com outros segmentos que possam dar esse suporte na formação, por exemplo, a PUC do Rio ou qualquer outro
né, núcleo que possa servir de apoio nesse processo formativo. Essa era a minha única assim, questão, que as outras a gente vai ter que ir bebendo dessa fonte e entendendo esse processo juntos. Eu te agradeço e Deus te acompanhe, minha irmã. Te ilumine sempre. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Fernanda, que integra a Comissão de Fé e Política do Regional Leste 1. Tuninho Calunga, em seguida Agostinho, Antônio Félix, né? Está com o nome de Agostinho Castro ali, me parece. Tuninho. Opa, muito boa noite a todos e todas. Eu estava ouvindo a Sônia, e ouvir a Sônia é sempre uma delícia, né? A Sônia é nossa profetisa, nossa companheira que tão bem nos inspira e nos encaminha. E eu digo o seguinte, nós somos seguidores de Jesus Cristo e nós vamos onde a Sônia está, porque a gente sabe que onde a Sônia está, certamente Jesus estará muito presente ali. Eu queria dizer para vocês uma coisa. Foi formada há poucos tempos atrás a Comissão Mista Católica na Câmara dos Deputados. Assim, é triste de ver. Tá? Gente como Eduardo Bolsonaro, Efraim Filho, enfim, os delegados, tudo que vocês possam imaginar, o sargento, o cão, né? E é necessário que haja um corte para que a gente possa não confundir. Uma pessoa de boa vontade entra no Google e procura lá deputados federais católicos. Aí pega uma lista dessa e fala Jesus amado. Então, esses são os católicos que nós temos. E acaba votando, porque acha que, de fato, é gente comprometida com a Fratelli Tutti e com tudo isso que Sônia disse. E nós só vamos conseguir tirar essa confusão da cabeça do povo quando nós fizermos uma proposta concreta como essa que está sendo proposta aqui por Sônia e certamente por todo esse conjunto de pessoas tão engajadas e tão importantes na nossa caminhada. Então, quero parabenizar a todos vocês aí do Rio de Janeiro por terem essa iniciativa, parabenizar a Sônia, parabenizar a todos os envolvidos nisso e dizer que esse é o caminho profético, o caminho que enfrenta a escuridão com luz. É bem dentro disso que Sônia está propondo, ou seja, onde tem ódio, que a gente leve o amor, onde tem escuridão, que a gente leve luz, muita luz, para poder fazer com que essas pessoas sejam vistas como de fato elas são. Podem ser qualquer coisa, mas não são católicas. Que Deus abençoe muito você, querida Sônia, sempre uma grande alegria te ouvir. Um abraço, minha gente. Obrigado, Tuninho. Tuninho, só para ficar registrado, você de onde é? Você de que diocese é? Ah, ele saiu da reunião. Ele acabou de sair. Que pena. Ok, Antônio Félix. Antônio Félix é o presidente do Toninho é de São Paulo. São Paulo, Toninho é de São Paulo, é de Cotia. Ótimo, ótimo. Obrigado, Sônia. Ah, Toninho voltou ali, que bom. Ok. Antônio Félix. Primeiramente, dar os parabéns para... É redundante dar os parabéns para a Sônia, mas queria dizer da alegria do Regional Leste 1 estar recebendo a Sônia, não somente a Sônia, como várias pessoas de vários regionais e várias outras organizações. Eu acho que o Tuninho falou uma coisa muito importante, e esse é um desafio, porque eu até botei no chat aqui, nós temos uma pastoral política, pastoral dos políticos católicos, mas de católico só tem o nome, alguns só têm o nome, porque a prática não tem nada a ver com a questão da doutrina social da igreja, no que toca principalmente à questão social. Então, esse desafio nosso, porque não dá, essa que é a minha preocupação e é a minha inquietude. Não dá para a gente falar só para nós, a gente tem que falar para fora. E muitos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana vai ter que me engolir, porque eu tenho o pastor, é o nosso pastor de todos os católicos, que se chama Papa Francisco. E além do Papa Francisco, nós temos uma CNBB, que nós temos Dom Valmor e vários outros bispos que têm esse compromisso
esse compromisso com a questão social, com a questão da sinodalidade, com a questão dessa busca incessante pelo bem comum, que a política é a arte do bem comum, não é a arte de engolir sapo, como disse Brizola há algum tempo atrás, mas é a arte de fazer o bem comum a todos, sem ver quem por quem. Por isso que na Fratelli Tutti, a Sônia lembrou bem o que o Papa Francisco falou. O que estava desunido, ele fez uma unidade. Eu acho que esse é o nosso desafio. Parabéns, Sônia. Um beijo grande. Obrigado, Antônio. Diácono Cauê, da Diocese de Campos, Norte Fluminense. Diácono Cauê, animador das pastorais sociais lá. Que bom, obrigado pela presença. Diácono Cauê. Minha saudação fraterna novamente a todas e todos. Quero aqui, com muita alegria, externar uma grande satisfação de poder estar aqui com vocês essa noite. Confesso que estou caindo um pouco de paraquedas. O meu maior envolvimento aqui na Diocese tem sido mais pensando, organizando a Sexta Semana Social Brasileira. Estou aí junto com Tobias e muitos aí nessa caminhada, nessa construção da Sexta Semana Social Brasileira. Mas, claro, já planejando e dentro do espírito da Sexta Semana Social, da própria campanha da fraternidade, que lá nas ações fala sobre fundar escolas de fé e cidadania, fé e política, né? E aí nós estamos... Confesso, sabe, Tobias, que eu fui pego um pouco de surpresa, porque eu tenho dialogado com o bispo, mas não sabia que outra pessoa lançou Escola de Fé e Política em Campos. Porque eu tenho dialogado com o bispo, não sei se de repente alguém tomou iniciativa. Quanto ao CNLB, o meu irmão, o diácono Anderson, que ele é o responsável direto, eu sou da Sexta Semana, mas como sobre a questão de fé e política, o Dom Roberto pediu para que eu participasse, né, desta reunião hoje. Eu estou encantado. E, ao mesmo tempo, eu apresento aqui a comunidade e peço, e sei que tenho a certeza que serei acolhido, na minha ignorância, na minha falta de conhecimento, talvez perguntas estranhas que eu irei apresentar, né? Antes, uma pequena fundamentação. A política, ela é o campo de missão do leigo, da leiga, né? É lá que o leigo e a leiga evangelizam, sal da terra e luz do mundo, o campo da política. Para nós, clérigos, é um campo muito difícil, é um campo muito complicado, onde nós devemos ficar na retaguarda, na animação, na orientação, junto, né, aos leigos, fazendo, então, esse papel muito mais de conciliadores, né, digamos assim, dentro do que acontece nesse universo. Onde eu quero chegar? E peço a ajuda. O quanto eu estou feliz em podermos estar ajudando, instrumentalizando bons candidatos e, sobretudo, aqueles que de fato venham a carregar o evangelho de verdade. Não é conversa fiada, não. O evangelho de verdade. Que não consiga apoiar tudo aquilo que é contrário a Jesus Cristo, como o ódio, a discriminação, não é? Então, isso aí é prioritário. Como eu fico feliz em estar aí orientando. Mas, ao mesmo tempo, nesse campo, nesse lado de apresentar candidatos, é muito legal, mas me perdoem a imagem horrível que eu irei apresentar. E aí, essa ajuda. Eu comecei a me imaginar como muitos pastores nas igrejas evangélicas vêm com um candidato da igreja e dizem: olha aqui, este aqui é o nosso candidato. Não estaríamos nós também não começando a reproduzir esse tipo de prática? Vejam, sempre disse da necessidade de também termos uma verdadeira bancada católica no legislativo. Mas me preocupa chegar a esse termo, dizer: olha, esse aqui é nosso candidato, né? Como os pastores fazem de uma espécie de cabresto dentro das igrejas, né? No sentido ideológico da palavra. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, para nós clérigos, mesmo que eu não concorde que
um irmão que se diz católico, mesmo que ele esteja equivocado, apoiando coisas que são contrárias a Jesus Cristo, nós, clérigos, precisamos estar neutros para poder dialogar com todos, não é verdade? Acolher a todos. Então, eu terei que apresentar não somente os candidatos católicos da doutrina social da igreja, mas também outros que sejam de outros partidos e de outras coisas, mas que se dizem católicos e se apresentem, né? E a gente tem que se apresentar. Percebem que eu estou confuso, né? Em muitas coisas aí que estão perturbando o meu coração. Agradeço o carinho de Obrigado. tá bom? Eu te agradeço, Diácono Cauê. Certamente são questões importantes e são recorrentes essas questões, são recorrentes. Certamente a Sônia saberá respondê-las. Tem 4 pessoas inscritas, eu pediria que a gente tentasse ser um pouquinho mais breve. Aliás, 5 com o Nonato agora, são 5 pessoas, nós só temos mais 20 minutos. Eu pediria que tentasse ser um pouquinho mais objetivo na fala. Sacramento Carlos, depois Sérgio Oliveira, depois o Tuninho, Robson Leite e o Nonato. Sacramento Carlos. Então, boa noite, né? Quero agradecer aqui e parabenizar o CNL Leste 1 por possibilitar esse encontro. E olha, Toninho, os carioca não possibilitam encontro de mineiro só na praia, não, mas no encontro desse aqui também, tá? Aqui tem uma bancada mineira aqui, nossa deputada Leninha, né, Leleco. Então, assim, não é só na praia que os mineiros, não é só na praia que os cariocas possibilitam encontros de mineiro, né? Ô, Sônia, eu fui junto com Medeiros, Laudelino, o Boi, que ainda deve estar, né? Fui secretário e tesoureiro do Leste 2, numa época em que o desafio era convencer o clero de que era necessária a organização dos leigos, né? Então, naquela época, ele estava naquele dilema, é conselho ou é o quê? Né? Então, assim, bom ver que avançou, né? E melhor ainda, né? Está avançando com a mulher que tem mais capacidade de convencimento, esses homens hétero, branco, né? E racistas, às vezes fascistas. Então, é muito bom ver que o movimento ele avançou, né? Agora, Sônia, vendo esse projeto, né, eu vejo também 2 desafios que ele pode nos ajudar a enfrentar e superar. O primeiro é de uma formação continuada dessa temática da fé e da política, né? Nós somos muito tentados a tocar nesse assunto somente no ano eleitoral, né? Então, eu acho que esse projeto é a possibilidade dessa formação continuada. E o outro desafio que eu acho, Tony, que é muito necessário, e nesse contexto que nós estamos vivendo, de desorganização do movimento social, desestimulação ao coletivo, acho que o CNL, a partir desse projeto, pode avançar também na questão do controle social sobre o poder legislativo. Sabe? Um trabalho do tipo que o DIAP, que o movimento sindical faz, através do DIAP, né, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Eu acho que o CNL poderia fazer uma motivação nacional para que, desde as câmaras municipais, passando pelas Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, a gente pudesse ter um trabalho de acompanhamento não só dos nossos candidatos e parlamentares, mas também fazer um controle social sobre o parlamento. Talvez nós vamos precisar muito disso, né? Nessa conjuntura que está sendo desenhada para 2023, com a eleição do Lula,
né, que não vai encontrar, como encontrou em 2002, um movimento social organizado que deu para ele sustentação política. Talvez o CNL pode ajudar nós, cristãos, a fazer essa mobilização e esse trabalho, né, esse trabalho coletivo aí. Parabéns, viu? Estamos juntos. Obrigado. E obrigado, viu, Rio de Janeiro, por possibilitar esse encontro aí. Deixar obrigado a você. Obrigado a você pela presença. Sérgio Oliveira. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou aqui no telefone, estou com medo, inclusive, que caia aqui a minha carga na bateria. Mas vamos lá. Primeiramente, parabenizar, né, a apresentação que nos foi feita pela Sônia. Eu estou falando da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá? E estou fazendo essa marcação porque tudo que foi aqui apresentado precisa, sabemos nós, de homens de carne e osso, de pessoas para trabalhar, para desenvolver. Aqui na cidade nós tínhamos em torno de 32 núcleos de discussão. Hoje não temos nenhum. Estamos desarticulados, desencontrados, sem trabalho de base efetivamente. Então, dentro dessa discussão do Leste 1, nós temos que entender também que em determinados territórios do Leste 1, nós precisamos muito de nos articularmos, de apoio, para enfrentar estruturas reacionárias que estão dentro do nosso campo de trabalho, dentro do nosso campo de reflexão, dentro da nossa caminhada. Trabalhando uma concepção de hegemonia que compromete tudo que nós estamos falando aqui. Então, a minha intervenção é nesse sentido. Nós temos que ficar atentos, porque há muitos territórios extremamente fragilizados para a gente tocar esse trabalho. E, lamentavelmente, muita dessa desestruturação está ligada também a determinadas práticas de companheiros que tiveram mandatos e que viraram as costas para o trabalho de base. Então, companheiros, a minha fala é uma fala que se coloca no sentido de nos aproximarmos mais, de verificarmos quais as regiões mais vulneráveis, para a gente procurar contribuir com a reflexão e o trabalho de base, a organização, a luta pela transformação dessa dura realidade que nós estamos vivendo. Obrigado, Tobias. Obrigado a todos que estão aqui. Sérgio, nós que te agradecemos. Eu coloquei o meu telefone no chat e queria muito conversar contigo, porque nós do CNLB entendemos que precisamos ampliar, então... A gente tem tido, Tobias, a gente tem tido relações pelos coletivos, né? Sim, mas pelo tanto CNLB, Margarida Alves quanto o coletivo Casulo, que a gente tem feito um trabalho aqui. Perfeito. Mas também pelo CNLB é necessário, né? Ok, com Tuninho. certeza, fundamental. Obrigado, eu tenho Sérgio. conversado com o Tuninho sobre a necessidade da gente se organizar a nível do Rio de Janeiro. É importante Tuninho. isso. Ok. Tuninho? Pessoal, nós precisamos ser um pouquinho mais breve, inclusive mais um companheiro se inscreveu agora, para a gente garantir a fala de todo mundo. Tuninho? Eu queria só parabenizar a Comissão de Fé e Política do CNB Leste 1 por trazer a Sônia, né, que tanto nos encantou com essa luta pela boa política, né? E lembrar que nós estamos num momento muito trágico da nossa política em que endeusam ditadores, né? Então, realmente, temos que lutar muito pela boa política. É isso que nos preocupa demais. Parabéns para vocês, tá bom? Obrigado, Tuninho. Robson Leite.
brevemente. Estava com o microfone fechado. Boa noite a todos e a todas. Eu não consegui ouvir toda a palestra da explanação da Sônia, mas peguei no finalzinho. Mas eu queria parabenizar vocês muito rapidamente, porque o momento que a gente está vivendo hoje, eu fiquei muito encantado com algumas falas, é um momento que nos exige uma organização, que nos exige uma reflexão, e nosso maior inimigo é a desesperança, a mesma desesperança que fez os discípulos de Emaús não reconhecerem o próprio Cristo que caminhava ao lado dele. Eu acho que a gente vive um pouco isso, essa tristeza, essa desesperança. Nós somos quase como minoria abraâmica dentro de uma igreja cuja estrutura, lamentavelmente, não tem um olhar para o centro do evangelho. Curiosamente, no momento que o Papa, talvez nos últimos 40 anos, a gente tenha um Papa com uma profunda identidade com essa questão tão central para todos nós. Mas acho que isso nos desafia. O desafia no sentido da gente poder trabalhar, não apenas no ano eleitoral, claro, aproveitando a oportunidade eleitoral para organizar os grupos, mas apontar para um resgate indispensável, eu quero falar isso já encerrando minha fala, indispensável do trabalho dos grupos de fé política, dos movimentos de fé e política, e a CNLB pode dar uma contribuição muito grande, que é a retomada do acompanhamento dos anos ímpares, da formação do nosso povo, da ida à comunidade, o trabalho de base, daquilo que é a igreja em saída, que é o que a gente sonha e espera que a nossa igreja cumpra. Porque é indispensável a gente lutar nesse sentido para acabar com vamos dizer assim, as desinformações que setores extremamente conservadores têm feito na nossa igreja. É muito triste a gente ver o povo pobre, trabalhador, que sofre, que está vendo e vivendo toda essa crise, defendendo e apoiando esses parlamentares, esse governo, que tem como objetivo principal a retirada dos direitos e a entrega das nossas riquezas. É muito triste isso. Eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade, sobretudo nos anos ímpares, de fazer a formação. O que está faltando talvez seja isso, seja esse aspecto fundamental, de não apenas levar a palavra, mas colar fé e vida, com a realidade do povo, discutir, debater. Esse talvez seja o grande papel e a sugestão que eu queria deixar aqui. Obrigado, Tobias, pela oportunidade, pelo convite, e espero estar mais vezes com vocês. Isso é muito importante para nós. Obrigado, Robson. Nonato, e concluindo, o meu amigo ali, desculpa, ele está escrito desconhecido, certamente ele não é uma pessoa desconhecida, mas vamos lá. É o Cláudio do Cursilho. Ah, o Não Cláudio. deixa o Cláudio primeiro. E o Cláudio, homem cheio de tecnologia, cheio de formação tecnológica. Não é esse Cláudio, Tobias, é outro Cláudio. É outro Cláudio, então tá bom, então tá feito. Cláudio, fica à vontade, irmão. Boa noite a todos aí. É um prazer enorme poder estar participando desse encontro, que é de importância fundamental para a vida de qualquer cidadão, tá? Agora, infelizmente, a mentalidade do nosso povo, né? Não só católico como evangélico, com relação à política, é uma coisa muito desacreditada. E ela é desacreditada dentro da nossa própria igreja, tá? Falou-se aí o tempo todo sobre pastoral, fé e política. Aqui na nossa cidade, né, criou, né, esse movimento, tá? E no segundo encontro mudaram o nome de fé e política para fé e cidadania, porque fé e política não ficava legal, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? O que eu gostaria de colocar aqui também é o seguinte, né? Eu não vou nem dizer que eu sou, assim, frequentador assíduo da Câmara Municipal, sempre que posso, eu estou lá assistindo às sessões da Câmara, tá? Para poder ver o que está acontecendo, tá? Comentar para vocês que nós temos uma Câmara com 13 vereadores, dos quais 6 são evangélicos, 2 são católicos e o resto não é nada, e que o nosso prefeito também é evangélico, tá? Não estou falando mal de ninguém, eu estou simplesmente mostrando a realidade da minha cidade, tá? Agora, é uma medida excelente, tá? Só que eu acho, na minha opinião,
Tá? Eu tenho Fratelli Tutti aqui em casa, tá? E, por acaso, eu ganhei esse livro num sorteio, numa reunião de CPP que acontece aqui na minha paróquia, tá? E eu acho que se a igreja fizesse um trabalho mais específico, um estudo mais aprofundado em cima desse material aí, Fratelli Tutti, ia despertar muito maior, um interesse muito maior para a política dentro da igreja, tá? Que é um material que traz assim informações reais, tá? Do que o mundo está passando. Não é só o Brasil, tá? Não é só o Rio de Janeiro, é o mundo de um modo geral. Então, a sugestão minha, um estudo mais profundo no Fratelli Tutti, tá? Para chegar ao conhecimento de mais pessoas dentro da nossa igreja. Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, meus parabéns aí à dona Sônia, tá? E que esse trabalho ele frutifique, tá? Dê bons frutos, ok? Amém. Uma boa noite. E a gente saber diferenciar também política de político, né? Existe uma diferença muito grande. Ok. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Daniel, você tem 30 segundos. Tobias, você me deu 30 segundos só, Tobias? Você sabe quem sou eu, Tobias? Bom, primeiro a gente agradece sempre a Sônia pela presença, pelo jeito, né, de nos conduzir, o encanto, né, do povo de Minas, o povo mineiro, o povo que encanta a gente sempre. Também a gente sauda os parlamentares presentes, né, no Brasil aí presentes. Então, nós temos aqui 58 pessoas presentes nesse encontro nosso aqui. Parabéns, obrigado a vocês pela presença. Interessante é de norte a sul do Brasil. Temos pessoas aí, quase todo o Brasil presente em nosso encontro. A gente, quando fala de representatividade católica, a gente vê o seguinte: a bancada católica nossa é a mesma bancada lá de 64 que disse que bom que livramos o país do comunismo. É a mesma bancada das mulheres boas e santas que veio ensinar o povo lá em alguns momentos da história do nosso país. Então, existe uma bancada, um catolicismo assim muito preocupado de rito, né? Esse evangelho ainda, aquilo que aconteceu no encontro de candidatos a parlamentares aqui em Nova Iguaçu, há 4 anos atrás, quando veio 2 pessoas, não vou citar o partido, nem quem são, que vieram aqui para fazer tumultuar o encontro. Não é isso? E são de bancada católica hoje, né? Uma é deputada federal, outra é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. É complicado isso. E esse discurso radical, extremista, do lado de lá, da parte onde as pessoas costumam querer transformar todos que não pensam igual em inimigo, que talvez nós estejamos passando também esse risco agora. Ano de eleição, ano que nós vamos ter que... Eu digo que recentemente eu me aborreci com um parente por causa de mentiras mesmo que estava falando, indignação. Então, talvez reencantar a política nos ajude a se encontrar e também encontrar um jeito de dizer a verdade do jeito certo, como diz Padre Zezinho. Deus nos abençoe. Obrigado, Sônia. Parabéns, Tobias e Comissão de Fé e Política pelo belíssimo trabalho. Obrigado, Daniel. Ok, Sônia, o Valdeci levantou a mão, já tínhamos encerrado a inscrição. Se você falar em 30 segundos e não como o Daniel falou, você pode falar, Valdeci. Boa noite a todos e todas, em 30 segundos. Eu só gostaria de agradecer a participação aí, que está junto com vocês, agradecer a Sônia ali pelas orientações, foi muito importante, e queria refrisar, convidar todos para a aula inaugural de Fé e Política, né, o tema é relação, deixa eu só ler aqui, a relação fé e cidadania no contexto contemporâneo, que se é realizado aqui na Diocese de Campos, né, na Escola de Fé e Cidadania da irmã Dorothy Stein, que nós vamos realizar agora dia 25/4 às 19h30. Nós vamos disponibilizar o link, tá joia? Eu queria convidar todos. Eu acho que isso é uma sinodalidade, né? De estarmos juntos aí, estamos participando aqui também e dando continuidade, como diz o sacramento, aí, essa formação. Tá joia? Obrigado, Valdeci. E o padre Paulo Adolfo, que vai nos assessorar, está conosco aqui no nosso encontro de hoje. Obrigado, Valdeci. Sônia, enquanto você falava, você citou o Samba da Utopia, eu coloquei o link lá no chat. Tá.
Não sei se eu vou dar conta de dar resposta a todos, né, Tobias? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar sistematizar aqui rapidinho. Não é possível, Acho né? que o Leleco, quando traz essa questão da vocação, do coletivo, é isso mesmo que nós queremos, né? É trazer muito isto. E aí, Fernanda, eu queria dizer para você que quando você tem essa preocupação com a multiplicação, com essa coisa toda, por isso que eu estou dizendo, dia 28 nós teremos uma live que vai trazer outros elementos, e nós vamos ter um hot site que vai estar aberto constantemente com informação, e a proposta nossa é justamente chegar nesses núcleos mesmo, ou fortalecer os núcleos de base, e depois de 13 a 15, nós queremos fazer uma capacitação com um agente de cada estado, uma liderança de cada estado, para que ele possa ser multiplicador desse projeto nos estados de vocês. Por isso que alguém aí do Leste 1 vai ser convidado, eu não sei como é que o pessoal da nossa Comissão de Fé e Política do CNLB está pensando nisso, mas vai convidar alguém para ser presença nesse encontro, para ser esse multiplicador. E nessa coisa eu acabo dizendo também para Toninho, né? Toninho Calunga, o trabalho de base ele é de suma importância agora nesse momento. Então, quando a gente fala desta igreja em saída, dessa perspectiva, é começar tirando os nossos trazer das cadeiras, deixando o Big Brother de lado, deixando a novela Pantanal, e vamos para a rua, minha gente, sentar e dialogar com o povo, aproveitar esse processo que nós estamos fazendo da escuta também, da sinodalidade, e trabalhar mesmo esses desafios. É um ano desafiador, não vai ser fácil para a gente trabalhar, até porque nós temos no interno da nossa igreja muitas pessoas que são contrárias e vão ser contrárias a esse projeto nosso, mas nós precisamos dizer que nós estamos embasados, nós estamos caminhando, e é isso, né? E é no dia a dia, Félix, que nós vamos conseguir fazer isso. No dia a dia, com muita serenidade, com muita lucidez, que nós precisamos fazer esse trabalho, tá? E aí depois eu queria só trazer algumas questões que o Diácono trouxe ali, né? Não é somente um campo de política que nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar a política em si, né? E aí, Diácono, quando a gente fala de apresentar nomes, nós vamos ter critérios. Não sei se você viu quando eu apresentei, não é qualquer candidato que nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar candidatos com critérios. Nós vamos ter critérios, construir critérios para a gente apoiar. Não é qualquer pessoa. Porque se fosse qualquer pessoa, nós íamos deixar da forma que está. E aí a gente só recorda um pouco isso, que é o grande lamento do nosso povo. Nós fazemos um trabalho de base o ano todo, na igreja a gente está servindo. Quando chega no período eleitoral, se um desses nossos entra para poder apresentar candidaturas, ele já não serve mais para ser ministro da palavra, ele não serve mais para poder estar nos espaços da igreja. Então, nós queremos desmistificar isso, desmistificar que é cristão, é candidato, mas também pode estar no espaço da igreja, né? Aí a gente vai poder estar dizendo isso. Depois, além desses critérios, eu acho que nós precisamos também ter uma clareza muito grande de algumas questões. Por exemplo, nós estamos discutindo, não é o tema nosso, sinodalidade. Mas quando a gente fala de sinodalidade, nós queremos dizer que onde um está, nós podemos contribuir da forma que o outro também. É caminhar juntos. Então, quando nós falamos que a missão da política é do laicato, é missão do laicato também, mas ela é missão do bispo, ela é missão do padre, ela é missão do diácono, porque senão nós vamos fragmentar, e aí nós vamos continuar também com essa mesma perspectiva, que o leigo lá fora ele pode ser candidato, ele pode discutir política, mas no interno da igreja não pode. Aí o padre vem, o bispo vem, o diácono vem e apresenta alguém que não é aqueles que estão no dia a dia na discussão nossa. Então, nós temos que ter clareza desse debate nosso, e por isso que nós precisamos discutir critérios. Esse projeto é um projeto que vai discutir critérios para favorecer principalmente aqueles nossos. E a dimensão de discussão política não é só do laicato, ela é de toda a igreja. Por isso que o Papa Francisco vem nos chamando. Certo, Diácono Cauê? O direito canônico proíbe clérigos de exercer mandatos políticos, não de executar
essa perspectiva de uma discussão e de uma formação política, né? Então, acho que a gente pode caminhar muito nessa perspectiva aí. Aí, para o Sacramento, a proposta do nosso projeto é de uma formação continuada a Sacramento. E como eu já dizia desde o início, o projeto ele não começa agora, ele começou em 2020, ele vai ter continuidade, e aí esses parceiros que nós temos aqui, como o Cefep, o CBJP, a PUC e tantos outros, eles têm buscado, inclusive, com formação dos conselhos de direito, com formação em outras áreas. Então, não é só uma formação na linha da política partidária, mas também na formação de conselheiros, na formação sobre doutrina social da igreja. A gente tem feito várias parcerias com várias PUCs pelo Brasil, e aí eu acabo falando para a Fernanda também, quanto mais parcerias nós temos feito, a gente tem buscado outras parcerias para envolver nessa questão da formação, principalmente do nosso laicato, né? E o controle social, eu gosto muito disso, Sacramento, e acho que é uma perspectiva boa, futura. Nesse momento agora, a gente pode trabalhar essa proposta, e aí, no futuro, a gente pode ir caminhando para essa perspectiva desses acompanhamentos mais ampliados, né? E aí a gente vai articular muito, e aí eu gosto muito do que o Sérgio dizia, nós precisamos voltar ao trabalho de base. Nós precisamos voltar ao trabalho de base. Nós enfraquecemos muito o nosso trabalho de base, nós saímos da base, as igrejas evangélicas entraram nos espaços que nós tínhamos, e nós não queremos, não é fazer concorrência com a igreja evangélica, nós queremos dialogar uma proposta sobre a justiça social, sobre a vida, tudo aquilo que Jesus Cristo testemunhava é que nós precisamos. E aí dizer que quando nós não estamos nesses espaços, entram outros para fazer esse trabalho. E tem feito uma politicagem, tem feito um desserviço e colocando o nosso povo na realidade que o nosso país está hoje. Então, nós precisamos recuperar isso. A igreja afastou das bases, a igreja afastou das periferias. E nós, enquanto igreja, precisamos retomar. E retomando, fazendo essa discussão de que se nós não exercermos a política, nós vamos ser tomados pelos maus políticos e por esse modelo político que está aí. E aí, os grupos de fé e política têm sido um trabalho incansável do Cefep, Padre Paulo está aqui, uma saudação, Padre Paulo, carinho para você, e tem sido um trabalho incansável de mapeamento, de encontrar esses grupos de fé e política, de fortalecer esses grupos, né, de fé e política. O CNLB tem reforçado isso também com as comissões de fé e política do CNLB. E por isso também nessa formação, o que nós queremos, além do site, do QR Code, de podcast, de cards, nós queremos também envolver as TVs católicas com uma reflexão sobre essa cartilha, esse material que nós temos. Tentar garantir que pelo menos 10 minutos as TVs católicas possam fazer uma reflexão dessa cartilha nossa. A gente está buscando isso também, porque é uma forma de chegar às bases, chegar às periferias, né? E aí tentar buscar da melhor forma possível esse engajamento nosso, né, com tudo isso. E aí, Tobias, já encerrando mesmo, eu quero dizer para vocês assim, o projeto nosso não é para poder garantir bancada católica. Nós não queremos uma bancada católica. Nós queremos uma bancada que defenda a vida, uma bancada que faça a política, uma bancada que faça a defesa do testemunho de Jesus Cristo, uma defesa que faça o testemunho daquilo que é nosso e que é de direito do nosso povo, né? Uma bancada que fala e que defenda, que tenha políticas públicas, garantia de políticas públicas para o nosso povo. Porque de bancada católica que faça grupo de oração e que leia a Bíblia, nós já estamos cheios. Nós queremos uma bancada que faça a defesa do direito, da justiça, que faça a defesa do direito para as minorias. É isso que nós queremos. Porque não dá mais para ver os nossos indígenas desse jeito, os nossos jovens sendo mortos nas periferias, e inclusive com nossas bancadas votando e apoiando esse tipo de atrocidade que está aí. Então, é nesse sentido que nós queremos. O testemunho nosso tem que ser um testemunho de Jesus Cristo. E o encantar a política tem que ser como o ardor que os discípulos de Emaús trouxeram. A partir do momento que conheço,
que conheçam esse projeto, que possa arder o seu coração e colocar o pé no chão, o pé na missão e dizer: nós podemos transformar o nosso país a partir de uma fé que nos leve a uma política transformadora, uma boa política, uma política do bem comum, uma política que vá garantir vida e vida em abundância para todos. É isso. Amém. Boa noite, muito obrigada, Amém. viu? Obrigado a você, Sônia Oliveira, presidente nacional da Comissão Nacional do Laicato do Brasil, entre nós. Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu sim, obrigado por sempre se colocar à Só disposição. dizendo, Tobias, o lançamento é 28 de abril. Isso, e a formação é de 13 a 15 de maio. Né? O lançamento é 28 de abril, quinta-feira da semana que vem, nesse horário, Sônia, 19 horas? Nesse horário, nas páginas do CNLB. Ok, nós vamos mais à frente, a gente vai mandar o link aí para as pessoas participarem. Isso, beleza. Obrigada, importante, viu? nós vamos continuar nos encontrando, várias perguntas no chat, essas perguntas serão respondidas ao longo do processo. Nosso próximo encontro, provavelmente 23 de maio, será sempre uma vez por mês, e aí nós vamos esmiuçar o projeto. O projeto tem vários detalhes, a gente vai continuar tratando isso daí. Como a Sônia falou, não é um projeto apenas para as eleições, é um projeto também para as eleições, mas é um projeto de fortalecimento da democracia e de organização. Muito bem. Obrigado a todos e todas. Fernanda, para concluirmos a nossa oração final, nossa mística de encerramento. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deve ser missão de cada um de nós perante o mundo ser testemunha da ressurreição e da vida do Senhor Jesus e um sinal do Deus vivo. Todos em conjunto e cada um por sua parte. Devem alimentar o mundo com frutos espirituais e nele difundir aquele espírito que anima os pobres, mansos e pacíficos, que o Senhor no Evangelho proclamou bem-aventurados. Numa palavra, sejam os cristãos no mundo aquilo que a alma é no corpo. Lumen Gentium. Não sei se o Tobias, acho que a gente, nesse momento final de oração, recolhe tudo aquilo que nós discutimos, como sabedoria de Deus, que nos alimenta, falar com sabedoria e ensinar com amor, é a proposta da nossa campanha da fraternidade. Então, a gente encerra colocando todas as nossas falas, todos os nossos anseios, todos os nossos percorrer atrás desse encantamento, uma oração. Que a gente saia daqui refletindo cada vez mais e se encantando, alimentando cada vez mais essa nossa necessidade de ser testemunha no mundo, na sociedade, nos nossos ambientes, partindo pela política, mas também não esquecendo o que a campanha nos diz sobre a educação, nos nossos anseios, nas dificuldades da nossa vida, nas nossas lutas, nas nossas glórias, na nossa fragilidade. Lembrando também amanhã, o dia dessa comunidade tão sofrida e abandonada pela política, que é a comunidade indígena, então que a gente também traz nesse momento de oração, e através deles lembrando todo o povo marginalizado, todo o povo que sofre, que espera os nossos testemunhos. Eu gostaria, através do Tobias, para a gente unir essa missão que é de todos nós, se tem um padre aí disponível que possa nos dar a bênção para que a gente siga esse compromisso junto. Os leigos, os padres, a parte eclesial, a parte laical, os fiéis que estão alheios a toda essa informação, que a gente comece a condensar e a cuidar um dos outros. Eu não sei se tem um padre aí disponível nesse momento que possa juntar o coro dos anjos, dos leigos que estão aqui, essa nossa ansiedade, para nos abençoar. Não sei se pode, Paulo Adolfo ainda está na sala, Sônia? Você tem algum padre? Ele saiu. Saiu. Ele saiu. A gente assume as bênçãos do nosso... Você dá a bênção, Fernanda, a gente assume a bênção... Pessoal, o diácono presente ainda. Tem o diácono Cauê presente. Aí, o diácono, não estou vendo o diácono na minha tela. Está aí o diácono? Boa noite, boa noite. Boa noite, diácono. Então, junto com esse povo sedento, com os leigos do Brasil, dê a nossa bênção em nome da nossa igreja, da nossa sinodalidade. O Senhor esteja convosco.
por intercessão de todos os santos e santas mártires que tiveram seu sangue derramado no chão pela luta pelos mais pobres, os mais sofridos, os injustiçados. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É missão de todos nós. Obrigado a todos, fica todos com Deus aí. Ouvir a sua Valeu. voz. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sônia. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço, Amém. boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns. Parabéns à comissão, parabéns, Sônia, muito obrigado, tá? Mano, Anísia, boa noite. Anísia, boa noite. Boa noite, pra Ademar. você. Boa noite, Agostinho. Hoje, Anísia. Daniel, encerra a gravação, Daniel. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Caminhada, irmãos, caminhada. Ué, Tobias, você quer tchau, Tobias? Tchau. Tobias preocupado. Antônio Daniel.